Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É um momento em que abrimos nossa consciência para ouvir a palavra de Deus. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa vontade, nosso livre arbítrio, nossa liberdade. Se nós queremos a salvação eterna, depois dessa passagem terrena, essa passagem provisória aqui pela terra, se nós queremos estar com Deus para sempre, temos que ouvir Deus. E Ele nos fala através da Escritura Sagrada. Eu transmito diariamente nos meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ a Palavra de Deus, a liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a mesma liturgia para cada dia no mundo inteiro, nas missas e celebrações da Palavra. Eu transmito até de forma antecipada para que as comunidades de base da Igreja Católica possam se preparar. Os ministros da palavra, os diáconos, os padres também, né? Para que todos possam se preparar ouvindo a leitura. Liturgia de 25 de março de 2023, sábado. Anunciação do Senhor. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o glória, o creio, o prefácio próprio e o ofício da solenidade, já que é a anunciação do Senhor. O rito não é da quaresma, né? Interrompe-se para essa solenidade. Antífona da entrada. Ao entrar no mundo, Cristo disse: Eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 7. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, quisestes que o vosso verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos do 10 ao 14, capítulo 8, versículo 10. Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 40, versículos do 7º ao 8º A, 8º B ao 9º, 10º, 11, refrão 8º A e 9º A. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repitamos: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade.
Guardo em meu coração vossa lei, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamei toda a vossa justiça sem retê-la no meu coração, vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repitamos: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Nesta missa, temos a segunda leitura também. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 4 ao 10. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: tu não quiseste, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo médico São Lucas, médico e nosso santo São Lucas, evangelista. Capítulo 1, versículos de 26 a 38. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra do Pai, que é amor. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória que recebe de Deus Pai. Trecho de João, capítulo 1, versículo 14. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ele estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês
daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título é Eis a escrava do Senhor. É baseado em Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. Na solenidade litúrgica da Anunciação do Senhor, exatamente 9 meses antes do Natal, a liturgia celebra o momento da encarnação do Filho de Deus. Deus pede a cooperação da mulher para que o Filho, o Verbo eterno, Jesus, possa assumir a natureza humana para a nossa salvação. Artistas de todas as épocas se inspiraram nesta passagem de Lucas para suas pinturas, ícones, mosaicos, tapeçarias, peças musicais, etc. Ali aparecem frente a frente o anjo Gabriel e a Virgem Maria. Ele em nome de Deus, ela em nome da humanidade. Ele, Espírito Celeste, ela, filha de Adão, o terroso. Gabriel traz uma proposta: ser a mãe do Messias prometido. Essa é a proposta para Maria. E Maria dá a resposta: eis aqui a escrava do Senhor. Algumas tradições optam por serva, mas não é o que está no texto latino de São Jerônimo, Ancilla Domini, nem no grego de São Lucas, Doule Kyrio. A palavra serva faz pensar em uma empregadinha doméstica, com avental e dragonas nos ombros, a vestimenta, né? Com carteira assinada, direitos trabalhistas, horário de trabalho. Ora, escrava é outra coisa. A resposta de Maria de Nazaré tem um sentido existencial que toca o profundo de seu ser. É como se Maria dissesse: se você acaba de me revelar qual é o desígnio de Deus a meu respeito, quem sou eu para ter vontade própria e escolher diferentemente? Abro mão livremente de minha vontade para aderir de modo pleno àquilo que o Senhor me fez. Deixo de lado qualquer projeto pessoal, pois Deus me diz o que fazer. Este é o alcance da palavra escrava: obediência pronta e incondicional, sem levar em conta possíveis prejuízos pessoais. Não se veja nisto uma forma de humilhação, pois os escravos sempre se orgulharam de servir a senhores distintos e merecedores de honra. E ninguém é mais honrado que o Senhor. O Salmo 123 retrata fielmente a atenção dos escravos, prontos à obediência e ao serviço. Veja o que diz o Salmo 123. Como os olhos dos escravos para a mão dos seus amos, e os olhos de uma escrava para a mão de sua dona, assim nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus. Salmo 123, versículo 2. Em geral, os escravos vinham de outros povos, presas de guerra ou adquiridos de mercadores. Por isso mesmo, não entendiam o idioma do patrão e deviam prestar atenção às ordens dadas por gestos das mãos e indicação dos dedos. Olhar a mão do dono mostra a utilidade e prontidão do escravo. Sei que a simples palavra escravo provoca alergias e que muitos preferem um Deus que lhes preste serviços, qual o gênio da lâmpada, mas não é assim com a toda santa, cheia do Espírito. Maria, ela sabe que não há maior glória
que servir a Deus. Não há maior glória que servir a Deus, o nosso Criador. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Meu Deus, quero fazer o que te agrada. Salmo 40, versículo 9. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. 25 de março. Vamos aos santos registrados no site do Vaticano. 25 de março é dia do santo bom ladrão, São Dimas. Este homem no Gólgota, o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado, conseguiu, no último momento, obter o paraíso de Jesus. A tradição chamou de bom ladrão, para distingui-lo de outro malfeitor crucificado ao lado de Jesus. No Evangelho Apócrifo de Nicodemos, do século IV, é chamado Dimas, padroeiro dos prisioneiros e moribundos. 25 de março é também dia de outro santo. 25 de março é dia de São Quirino, mártir na Via Portuense. Quirino, tribuno romano, viveu entre os séculos III e IV. Sabe-se que se converteu ao cristianismo porque era o carcereiro dos santos Alexandre, Evêncio e Teódulo. Ao ser também martirizado, suas relíquias foram levadas para Neuss, na Alemanha, de onde se difundiu seu culto a partir do século XI. Dia 25 de março é dia de Santa Lúcia Filippini, virgem fundadora das piedosas mestres. Santa Lúcia Filippini, santa do dia 25 de março. Ficando órfã em tenra idade, Lúcia Filippini apegou-se ao Senhor, que a encaminhou para o mosteiro de Santa Clara, em Montefiascone. Dedicando-se ao apostolado catequético, comprometeu-se em promover a educação das meninas pobres, fundando o Instituto das Mestras Pias Filippini. Lúcia faleceu em 1732. Santa Lúcia Filippini, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, ele providenciará se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da igreja, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se você ainda não recebeu sua resposta, tenha paciência, cultive a paciência, esse fruto do Espírito Santo, porque, afinal, você está lidando com o Criador do Universo, nosso Pai Celestial. Olha, que graça, hein? Você conversar com Deus. Então, espere. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. O Maranata é a tônica na penúltima sílaba, é a pronúncia mais comum entre os nossos irmãos evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar, será o juízo final, o fim da história, o fim desse tempo, desse espaço, como conhecemos aqui. E será o juízo final, o dia em que acabará esse mundo secular. Muitos irão para o céu, muitos irão para a tormenta eterna, popularmente conhecida como inferno. Infelizmente, muitos irão para o inferno, mas irão porque eles próprios quiseram assim.
Porque nós temos essa oportunidade aqui, nessa passagem peregrina pela terra, de abraçar a graça que Deus nos dá. Ele se humanou, desceu, tornou-se um ser humano como nós, viveu, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu ao céu e está lá como o primeiro ser humano que conquistou esse lugar. Está lá como nosso sumo sacerdote junto ao Pai. Jesus Cristo, nosso irmão primogênito, está lá para nos defender, porque ele passou e sofreu e viu como é viver nessa terra. Então essa graça não tem dimensão. Nós devemos abraçar, aderir, tomar posse para termos a vida eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos viver para sempre em simbiose com o nosso Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.